Bom dia, meu povo. Bom dia, queridos. Estava ali sentindo um cheiro de feijão ali atrás. O almoço sendo preparado pelas irmãs. Muito bem, irmãos. Saudade de vocês de dar aula. Tem 2 semanas que eu não dou aula na EBD. Sinto falta mesmo. O presbítero Arsênio, na última semana, falou aos irmãos sobre os pactos, né? Nós estamos aí estudando teologia bíblica, entendendo alguns princípios que são importantes para nós, para o que vamos discutir adiante, né? Para a nossa passagem aí por diversos textos bíblicos. E eu quero continuar fazendo isso, mas retornando lá na minha última aula, para nós matarmos aí dois argumentos importantes que ficaram esquecidos. E aí então nós vamos seguir falando hoje sobre mandato cultural. Hoje nosso tema maior é esse, mas eu quero concluir a aula anterior primeiro, para depois pensarmos como Luiz Fogaça faz cultura. Aí você pensa num Luiz com uma boina preta, uma camisa branca, uma paleta de cores pintando um quadro. Essa é a nossa visão de cultura, né? Tá mais pro Clóvis lixando uma madeira e aparando uma peça para fazer um banco. Tá mais cultura esse aí, hein? Vamos pensar um pouquinho sobre cultura já. Mas eu queria, antes disso, terminar a nossa ideia aí sobre pactos. Nós vamos olhar a segunda parte aqui onde nós paramos. Então, cheguei até aqui só para relembrar vocês do que nós vínhamos falando. Deixa eu levantar o aluno interior do seu coração, meu irmão. Quando termina o pacto das obras e começa o pacto da graça? Quando que a gente parou de se manter puro por obras e a gente precisa da graça? A partir de o pecado de Adão. Pronto, é daí. Como eu entendo o pacto das obras e pacto da graça? Obediência plena às obras e salvação por obediência, meu irmão. Só Adão lá tinha condições de se manter puro. A partir do pecado de Adão, é graça. Qual é o grande ensino de Deus ali quando Adão peca? O Senhor põe Adão e Eva para fora do jardim e o Senhor mata um cordeiro, tira a pele do animal para vestir Adão e Eva, dizendo já, olha, o inocente está morrendo pelo pecado de vocês, eu estou usando de graça. Deus não os exterminou pelo seu pecado. Então nós estamos olhando para o pacto da graça, mas ainda que debaixo dessa graça o pecado traz consequências, e é aí que nós estávamos falando sobre as maldições, né? Como maldições contra a serpente, contra Satanás. Deus condena Satanás pelos seus atos, e desde ali está dizendo sobre a humilhação em que Satanás viveria, e a turma está discutindo se a cobra tinha asas, né? Já ouviu essa discussão ou não? A turma gosta de discutir nesse texto, porque diz que a serpente passou a rastejar, tá bom? Então antes ela tinha mãos, ela tinha pernas, ela voava, era uma lagartixa, não era uma serpente. Não, meu irmão, isso aí é uma discussão alheia, o texto não está falando sobre isso, né? A discussão do texto não é literal, física, o Senhor está dando uma condenação a Satanás, como Deus está falando da condenação a Eva, ou melhor, a sua vontade será para o seu marido. Eita, que coisa, hein, Adriana? Fruto do pecado agora, eis a submissão a ser vivida pela esposa. Não como o fardo propriamente, a gente percebe que em estado de perfeição há um auxílio de Eva para Adão. A Bíblia nos mostra Eva como perfeita auxiliadora. O pecado vai trazer carga sobre isso. Eva já havia sido feita para ser mãe, mas agora com dores dará à luz, né? Menos quem fez cesárea. E aí eu falei, né? Como é que é, Cássia? A cesárea é embalado para viagem, né? A dor é embrulhado para sentir durante a semana, e a mulher que sofre as dores do parto sofre no momento, né? Então, Adão por fim, e é isso que nós vamos falar no mandato cultural agora. Veja como as aulas se ajuntam, elas são importantes. Adão agora do suor do teu rosto comerás. Aí se a cobra não tinha, ou melhor, se a cobra tinha pernas, Adão não suava, né? Essa a lógica. Então, irmãos, o texto bíblico não está andando por aí. O trabalho de Adão, que existe, é bom e farto, agora ele é penoso.
A terra produzirá cardos e abrolhos. O trabalho agora é difícil, é cansativo, é duro, fruto do próprio pecado do homem. Então é nessa condição que a gente está. Mas como que a gente pensa em graça ainda nisso? Olha, pensando na inimizade. Como pode haver graça na inimizade? Eva deveria ouvir a Deus e ela dá os seus ouvidos à serpente. Deus vai cortar essa amizade. Ai, que benção, meu irmão. Deus pôr inimizade entre a serpente e Eva. É igual você deveria fazer com amigos fofoqueiros, que você fica fofocando. Corta, põe inimizade. Veja, que boa inimizade. Deus está separando, é a iniciativa divina. Deus é quem olhou e falou: a serpente e Eva não viverão em harmonia. Eva não viverá com seus ouvidos entregues às tentações do pecado. Pela minha graça eu vou opor a descendência humana e a descendência, ou melhor, a continuidade do pecado. Então, é uma essência de um ato de libertação de Deus. Deus está pondo inimizade entre o homem e a serpente para que não haja domínio de Satanás sobre a humanidade, para que o homem, redimido pela graça, possa estar com Cristo. E aí, por fim, nós estamos pensando nisso em continuidade através da semente, né? Nós vamos falar agora. Então, meu irmão, veja a graça de Deus agindo no Éden. Deus pondo esta inimizade e agora conduzindo a humanidade a si mesmo. Deus não quer que o homem continue em pecado, continue a viver ouvindo as tentações da serpente. Deus quer propriamente que o homem viva em santidade. E aí a proposta da semente. Gênesis 3,15. Esse texto é maravilhoso, meu irmão. Então Deus nos diz: a descendência da mulher, a semente da mulher, esta pisará a cabeça da serpente, e a serpente ferirá o seu calcanhar. É esta a inimizade entre a humanidade e a serpente. A semente é a promessa de Deus, a primeira delas, sobre Cristo. Quando que a gente começa a ouvir sobre redenção? Quando existe pecado na Bíblia. Existiu pecado na Bíblia, começou a redenção da humanidade pela graça de Deus. Deus prometendo já um descendente, uma semente que viria de Eva, tanto no sentido coletivo como específico. Específico como? É Cristo, meu irmão. Estamos falando de Cristo ali. Deus está prometendo a vinda de Cristo em Gênesis 3,15. Mas num sentido mais extenso, em toda a descendência você vai ver Eva, ou melhor, os descendentes de Eva produzindo e resistindo à semente. Por isso você vai encontrar sempre essa característica messiânica. Pergunta, vamos lá, quem ganhar, ganha uma bala house, quem acertar. Um homem que foi dado para ele um propósito especial e ele nasceu do ventre de uma mulher que não podia ter filhos, e ele fez isso pela revelação de um anjo. O anjo apareceu tanto para a mulher quanto o homem e disse: vai nascer um filho da sua barriga e eu tenho um propósito especial para ele. Quem é esse homem? Quem? Nossa, estou devendo uma bala house agora. Sansão. Você pensou em Jesus? Por que você pensou em Jesus? Porque Deus está demonstrando, num sentido amplo, que Ele vai trazer um mediador pelo nascimento de uma criança. Ele está mostrando isso desde o Antigo Testamento lá em Sansão. Você nunca ouviu isso, meu irmão? Vai no grupo dos lares essa semana. É sobre Sansão essa semana. Reta final de Juízes. Sansão é o último juiz. 2 estudos sobre Sansão e depois a conclusão do livro. Aproveitem, meu irmão. Estou devendo uma bala house, viu, Cássia? Põe na conta aí. Tem que parar de prometer, né, Aline? A Aline, que é professora, sempre fala: promete para o aluno, não promete, tem que cumprir. Não pode dar doce lá na classe ainda. Aqui pode, que a gente é os pais. Nas 2 primeiras maldições, Eva e a serpente são opostas. Agora a semente aqui é oposta. Deus está separando não só Eva pessoalmente, mas a descendência da humanidade. Deus está redimindo o homem do seu pecado e da ação de Satanás. O objeto da fé deles era bem menos definido que o nosso, mas agora eles conhecem a existência de um mediador humano. Nós temos agora, meu irmão, um mediador. Alguém agora, e aí o Rodrigo deu essa aula, logo em seguida essa que eu dei,
O Rodrigo falou sobre o mediador, a figura do mediador. Agora em Gênesis 3,15 a gente tem a ideia, virá alguém da nossa descendência a resolver o problema da humanidade. Quando nasce um Sansão, um libertador de Israel, um juiz, a gente diz, olha aí o nosso mediador. Aquele mediador perfeito? Ainda não, mas já há claramente no coração do homem a expectativa de um mediador, tá bom? Então, por fim, pensando aí sobre pacto das obras e pacto da graça, Deus governa bem a história, meu irmão, e Ele sabe o que está fazendo. Deus, com profunda sabedoria, vai governar a humanidade desde o seu princípio. Deus está prometendo Cristo, Deus está anunciando essa redenção. Lá no princípio, Deus não foi pego de surpresa, Ele tem um bom governo sobre todas as coisas. A vitória de Deus é certa. Então, qual a chance de Satanás ter bagunçado os planos de Cristo? Poxa vida, era para estar nós, hein, Carlos? Lá no Éden agora, com o pé para cima, comendo amendoim, tomando caldo de cana. E estamos nós aqui agora, né? Irmãos, Deus, nos seus eternos propósitos, já decretou como Satanás será vencido. Ele terá sua cabeça pisada. Meu irmão, por que a gente vive com medo de capeta, né? Irmãos, em Gênesis, Deus estava dizendo, eu vou pisar a cabeça da serpente. É o decreto de Deus da vitória, e essa vitória é trazida pela graça e não pelos nossos méritos. É curioso observar a justiça. Meu irmão, Deus vai sempre ser muito duro e muito justo. Ele não vai anular a consequência do pecado. O pecado será pago no seu preço, que é morte. E aí é assim que a serpente fere o calcanhar de Cristo. Na sua morte vicária, o Senhor ali encara frente a frente as consequências do nosso pecado. Então, é fantástico ver Deus satisfazendo a sua justiça e, por fim, propriamente, a sua graça. Quanto custa ir para o céu? Eu sei que foi pago um alto preço. É o que nós cantamos no último domingo. E assim, a palavra de Deus nos demonstra o quanto somos salvos pela graça. Guarde dessa lição, guarde desta de pacto das obras e pacto da graça. Não há salvação por obras depois de Adão. Quem, depois de Adão, tem condições de ser salvo por obediência? Eu não conheço. Nem o próprio Adão. Moisés, Abraão, qual deles não pecou e cumpriu plenamente as obras de salvação e foi perfeito? Nenhum deles. Então Deus está agindo pela graça, Deus está redimindo a humanidade, fazendo isso por meio de um mediador da descendência de Eva. Tá bom? Vamos lá, concluindo esta aula e agora passando à próxima. Gisele vai trocar para nós lá. Dúvidas, irmãos, sobre obras e graça? Quais suas boas obras, Israel, para ir para o céu? Nenhuma, fica tranquilo. Nenhuma, meu irmão. Cessam as obras. Então, pastor, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Está entendendo? Então não vamos fazer nada. Não, meu irmão, aqueles que já foram salvos e que estão destinados ao céu, esses vivem uma vida de piedade perante o Senhor. Então, você é redimido. As suas boas obras não são para ir para o céu, são porque você vai. E é próprio daqueles cidadãos celestiais viverem de forma coerente com a vida celestial, né? Então, Israel, está certinho, não é para ir, né? É porque já que você vai viver como um cristão, você foi redimido pelo descendente de Eva. Deixa eu contar um detalhe interessante, você estava lendo Mateus essa semana, e o Evangelho de Mateus nos mostra a descendência de Adão a Jesus. Já percebeu isso, não? É para mostrar mesmo, viu, isso aqui que a gente está falando. Ele vai contando gerações de 7 em 7 para demonstrar a perfeição para os judeus que estão lendo. Jesus é o descendente. Jesus, se você puxar o fiozinho, você vai chegar na genealogia lá até Cristo, e Cristo é esse que está agindo, tá bom? Sendo assim, irmãos, vamos lá, vamos virar o disco aí. Você virava o disco, Clóvis? Não, né? Você é da época do CD já. Virava. É que tem uns meninos aqui, se eu pedir para eles virar o disco, eles vão... Que? Rebobina a fita aí, meu irmão. Rebobina a fita. Vamos lá. Voltando aqui, então, para introduzir esse tema, eu queria quitar as aulas que ficaram para trás. Mandato cultural. Abra sua Bíblia aí, meu irmão. Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos.
Gênesis capítulo 1. Pedir para o Osmar dar o microfone para o Samuel, que está aí do lado. Samuel, por favor, ler para nós com sua voz de trovão. Gênesis 1. Samuel, verso 26 a 29. Gênesis 1, de 26 a 29. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Meu irmão, Deus criou o mundo e Deus deu algumas ordens à humanidade. Veja aí que coisa curiosa. Nós vamos tratar a partir daqui 3 delas, começando hoje pelo mandato cultural. E nós vamos falar sobre o mandato social e espiritual. São 3. Mandatos, ordens de Deus no ato da criação. Deus formou Adão e Deus lhe deu finalidade, propósito. E como é bom ter um propósito na vida. Apesar de que nós tenhamos acréscimos e definições sobre isso, aquilo que Deus definiu no Éden nunca foi revogado. Nunca. Deus colocou o homem no mundo criado e disse a Adão: dominai sobre todas as coisas, sobre as aves do céu, sobre os animais selvagens, sobre os animais domésticos. Você vai dominar sobre a criação e produzir dela. Eu vou pedir para o Samuel ler para nós também Gênesis 2,15, enquanto eu explico algumas outras questões. Nós estamos pensando a princípio no mandato cultural, no trabalho do homem de dominar sobre a criação. E agora nós vamos falar propriamente sobre cultura. Mas para os próximos domingos, veja que o texto está dizendo: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus está dando outras ordens. Adão e Eva não constituem sociedade, mas crescendo, se multiplicando e enchendo a terra, nós temos um mandato social aí. Nós temos outras ordens dadas por Deus nesse texto, que nós vamos explorar mais adiante. Ordens que não foram revogadas. 16 crianças, meu irmão, que é para nascer. É para encher, Lucas. O Lucas aqui, ó, com as meninadas lá, né? Tem que fazer uns meninos, né, para daqui 15 anos se casarem com as meninas do Lucas e encherem a terra e Deus continuar. E o Vinícius está lá, a risadinha dele foi sarcástica, que o Lourenço está na pista, hein? Daqui 15 anos. Daqui 15 anos. Por favor, Samuel, Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Olha aí, meu irmão. Qual a tarefa de domínio sobre a criação? Cultura. Cultive as coisas criadas. Você deve guardar, você deve proteger, zelar pela criação e cultivar a criação. Existem coisas que estão sob as suas mãos, sob o seu domínio, e você deve produzir com elas. Então eu quero pensar contigo sobre essa ordem de Deus, desde o Éden, dizendo: domine sobre a criação, cultive a criação, produza a partir das coisas criadas. Este é o mandato cultural. O que é cultura? Se não é o Luiz Fogaça, com um chapeuzinho pintando um quadro. O que é cultura? O que é cultura, Clóvis? Me dá uma ideia de cultura. A tradição de um povo. Essa é do Google, hein? Pode pôr no Google. Vai estar aí a tradição e os costumes de um povo. Comer pamonha é cultura? Cultura. Comer pamonha. Eu gosto de pamonha. Gosta, Jorge?
que é a cultura, Jorge? Teve uma aula do pastor Itamar, no passado, ele fez a mesma pergunta, né? E a resposta que ele deu para a gente é tudo aquilo que o homem produz. Só pamonha e música sertaneja? Não. O que mais você produz? Essa é a ideia que nós estamos chegando. A cultura é boa e necessária. O homem produzir é bom e necessário? Deixa eu perguntar, Messi, Israel, toda cultura é boa? Toda cultura é boa? Não. O homem produz errado muita coisa. Desde aquele aparato de plástico que você comprou da China e quebrou em 2 dias. Aquilo é uma má cultura. É produzir mal. Até aquela música melodiosa que o seu vizinho toca nas tardes de domingo enquanto bebe cerveja e assa um churrasco. Aquilo é má cultura. Mas veja, a cultura é necessária. Nicolas, é necessário produzir? Me explique por que é necessário produzir. Se tudo que o homem produz é cultura, por que a gente precisa se esforçar em produzir? Do seu ponto de vista, o que você produz e por que você tem que fazer isso? Deixa eu melhorar para você. Gente, ele é catecúmeno, eu fui no cara assim, ele está com medo de responder, mas ele sabe a resposta. Com o que você trabalha, Nicolas? Sou professor. O que você cultiva como professor? Qual é a sua produção como professor? É ensinar os meus alunos. Sobre? Matemática e física. Não é para nós, hein? Para você pode até ser, cara, para mim não é não. É necessário aprender matemática e física? Como um bom professor de matemática e física, ensine para nós por que nós deveríamos aprender. Por que você acha que vale a pena? Não, porque matemática e física está no nosso dia a dia, né? Tudo que a gente envolve números, né? Então, é necessário, sim, todo mundo saber, né? Exatamente. Então, estou eu lá, né, perdendo centavos no mercado, toda a ida no mercado. E a Sara fica somando os números lá no caixa, porque por falta de matemática. Imagina, eu não lido com matemática. Eu não lido, não. Meu irmão, esse carro que você dirige, quantas libras você vai pôr no pneu? Alguém fez boas contas para fazer esse motor girar. Cultura, meu irmão, produção. Tudo que você toca é cultura. Vai lá, Vinícius. A cultura, ela tem 2 modos, né? Material e imaterial. Aquilo que você produz com objetos e aquele... Subiu o nível agora, sim. E aquele imaterial, o modo de pensar, o modo de agir, né? Próprias religiões e tudo mais. Eu acho que é necessário se apropriar, e a cultura é necessária, para a gente poder dominar sobre a terra. A cultura nada mais é do que o uso daquilo que Deus preparou para a gente e formou na sua criação. Né? Existem bons usos e maus usos em cima disso daí. E que nem fazendo uma parceria aqui de profissão com o meu amigo Nicolas, a gente forma, que nem ele falou assim, matemática e física. Isso daí nada mais é do que um estudo sobre a criação de Deus. Então, a física mostra as leis que Deus criou sobre o universo e a matemática ela é extremamente precisa para as coisas, como elas devem agir e tudo mais, os cálculos, dimensões. Então, cultura nada mais é do que o se apropriar daquilo que Deus fez para a gente, eu penso. Meu irmão, eis a questão. Você tem que cultivar, você tem que gerar alguma coisa, você tem que produzir do mundo criado. Deus te colocou na criação e a ordem de Adão para cultive, produza, guarde, domine, é para você também. Como é que você está fazendo isso? Eu queria trazer essa aula para a nossa realidade, e quando eu fui acompanhar no começo da semana e preparar minha aula para hoje, eu falei, que gostoso, ainda bem que essa aula, eu gosto tanto dessa aula, meu irmão, porque a gente tem uma visão muito errada sobre produção, muito errada, e nós precisamos aprender a cultivar as coisas como Deus quer que a gente cultive. Então, a cultura é tudo aquilo que o homem produz, seja material ou imaterial, né? E é exata, precisa a definição. Produz e altera. E alterar é produzir também. Vou lá pintar o banco que o Clóvis fez de amarelo, porque eu gosto, que glorifica a Deus pintar de amarelo e é bom. Então eu estou produzindo, eu estou gerando a partir daquilo que foi criado. E aí pensando, meu irmão, que
toda cultura é alteração, né? Você está só trabalhando sobre o que Deus criou. Nada vem do zero, né? Deus é quem fez todas as coisas. Essa cultura é boa e ela é necessária. A cultura é muito boa e ela precisa ser. Minha irmã, você sabe o quanto a cultura é boa quando você frita batata sem óleo na sua air fryer. Alguém fez aquilo e é maravilhoso. A dona Nelma não acende lenha para cozinhar feijão, ela liga o fogão. E a cultura é boa, e tudo isso é fruto dos homens trabalharem sobre a criação de Deus e produzirem e gerarem tantas coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Meu irmão, você está nisso, você precisa fazer parte disso, a cultura é necessária. Então vamos pensar primeiro aí em definição. Olha o Anthony Huckman falando sobre isso. Esta ainda é a terra de Deus. Ele a criou e mantém e dirige de tal forma que o pecado, em certa medida, é refreado e a civilização ainda é possível e a cultura humana é importante. Deus quer cultura no mundo, meu irmão. É bom e maravilhoso ouvir música, se sentar num banco, dirigir um carro. Isso refreia a maldade humana. Deus está, por meio da ação e dos mandamentos, usando de graça para que o homem produza boas coisas a partir daquilo que foi criado. Isso é bom e proveitoso para nós. E o Huckman está dizendo que esta é a terra de Deus. Você vive no mundo criado por Deus. O que você faz, meu irmão? O que você produz deste mundo? E todos nós temos a fazer. Ah, pastor, nunca que eu saberia fazer um banco que nem um Clóvis. Ah, meu irmão, você sabe fazer um filho? Tem uma criança dessa na sua casa, olha que gostosura, gente, rindo, risonha. Meu irmão, isso é produzir. Como você vai no mandato social de encher a terra, cultivar aquilo que precisa ser cultivado aos seus filhos? Entende como nós precisamos andar nisso? Aqui só ideias, né? Cultura, cultivo, criatividade, domínio, influências, as ideias que estão presentes para nós. Deus quer que o homem haja com responsabilidade e trabalhe naquilo que o confiou para ser um bom administrador. O homem é o vice-gerente ou vice-regente da criação. Deus fez um mundo e falou: Lucas, eu quero que você cuide, você vai ser meu mordomo. Eu vou pôr você para gerenciar isso aqui. O Lucas tem direito de fazer o que ele quiser do mundo? Não necessariamente. O mundo não é dele, mas ele recebeu obrigações de Deus. Ele tem uma responsabilidade como um vice-gerente na cultura. Esse é o início do trabalho de todo tipo de produção, bom e sem pecado, e trabalho desde antes da queda. Trabalhar, meu irmão, é isso? É cultivar. Você já comeu bacalhau com molho branco? Rapaz, eu tenho uma tia que sabe produzir da cultura bacalhau com molho branco. Trabalho, meu irmão. Produzir do mundo. E veja como o trabalho ele está presente antes da queda e ele é bom e proveitoso. Adão deveria, antes da queda, produzir e cultivar. Então, se você está olhando para um mundo caído em pecado, cheio de crises e problemas, e ainda existe tanta coisa boa cultivada, como não seria num mundo sem pecado? Ou como não será no futuro, né? Depois da redenção, um mundo sem pecado? O William está pensando como será o som do saxofone. Se um homem em pecado fez um instrumento tão bom, como faria um homem sem pecado, em plena capacidade e inteligência, sem influência do pecado? Nós estamos pensando na instituição do trabalho desde sempre. Trabalhar é gostoso, meu irmão? Gosta de trabalhar, Vanderlei? Gosto. 3 segundos depois, né? Trabalhar ou aposentar, Vanderlei? Qual dos dois você está mais empenhado agora? Trabalhar. É que o patrão assiste a transmissão da igreja aqui. Brincadeira, meu irmão. Brincadeira. A irmã do patrão está na sala, né? A Carla está aí. A chefe aí, ó. Nossa, a chefe é a superintendente de EBD, irmãos. Ali, ó. A Marjorie está com a prancheta na mão ali, literalmente, né? Por que eu estou brincando com o Vanderlei pensando assim? Nós associamos trabalho a cansaço. Nossa, Deus me livre de trabalhar. Bom mesmo é folga, bom mesmo é atestado. A Gisele ama atestado, ela que tem funcionárias, né?
Rapaz, porque quando a funcionária falta, a Gisele vai entregar atestado para quem? Para o David. Entrega para o David lá seu atestado. É muito difícil lidar com isso. E a nossa cultura, olha para você ver que curioso, o fruto da produção brasileira, a cultura brasileira, como que o brasileiro enxerga trabalho? Como uma desgraça. Trabalho é horrível. Deus me livre de trabalhar. A moda agora é ser trader. Sabe o que é trader? Trader. Não, é outro negócio. É negociador de moedas digitais, de ações, para você juntar o seu primeiro milhão. Trader. Deve ser, né? Corrija aí, Bia. Olha lá, a Bia do inglês falou que está certo. E aí você poder descansar. E o seu dinheiro trabalhar por você e você nunca trabalhar na vida. Mas, meu irmão, trabalho é bom. Trabalho é bom. E como eu usei de ilustração no sermão há uns poucos dias, coisas boas e que descansam dão trabalho. Pergunta para minha tia se o bacalhau nasce na travessa com molho branco em cima. Dá trabalho fazer, meu irmão. Dá trabalho criar um menino. Olha lá a Cássia lá, abana a menina agora. Dá trabalho. E o trabalho por si só não é ruim, essa é a má ideia do brasileiro, de que vida boa é pôr os pés sobre a mesa e desfrutar de uma água de coco na beira de Copacabana. Nunca fiz isso. E o trabalho em si é bom. O trabalho é bom desde sempre e ainda não foi revogado. Depois da queda, Deus não olhou e não cancelou o trabalho. E no final de todas as coisas, para o desespero de alguns, Deus não extinguirá o trabalho. Você achou que no céu ia ser os anjos, meu irmão? Você é o anjo, tire minha meia. Sabe aquele negócio? Vai ter um anjo para cada um. Meu irmão, nós viveremos no céu a vida que vivemos hoje, de forma perfeita. Deus te fez um homem. Os seus músculos servem para fazer força. A sua cabeça serve para pensar. Por que no céu você se tornaria assim uma geleia, uma ameba? Você só existe. Meu irmão, você vai continuar produzindo, continuar conhecendo a Deus por toda a eternidade. O trabalho nunca foi revogado desde o Éden e não será. O que nós estamos sofrendo é o finalzinho da outra aula que eu acabei de falar. O trabalho é duro e penoso. Aí sim, né, Jorge? O trabalho dá trabalho. Aqui dá para a gente concordar, meu amigo. Tá a turma aí lidando, tá lá o Lucílio lá, dirigindo o dia inteiro. Ah, meu irmão, gostoso, né? Gostoso. Pegar o Uber. A Adriana fica 15 minutos dentro do Uber. O Lucílio fica o dia inteiro dentro do Uber. O trabalhar dá trabalho. E isso é que nós estamos lamentando. O fruto do pecado, mas o trabalho em si, ele é bom para nós. Olha em Gênesis. Eu vou deixar alguns versículos aí, se você quiser folhear, eu não vou ler. Meu irmão, Deus fez um homem tão próprio para criar, cultivar, que mesmo na entrada do pecado no mundo, o que fazem os primeiros homens? Olha o relato bíblico. Abel, pastor de ovelhas. Caim, lavrador. Caim está produzindo da terra. Caim, meu irmão, aquele homem miserável que nenhum de nós gosta porque é um assassino. Caim está produzindo. É próprio do homem cultivar a terra, Abel zelando pelo seu rebanho. Olha como Gênesis 4 em diante vai nos falar sobre a descendência de Caim, e nós temos lá este homem chamado Jabal, pai dos que habitam em tendas e dos que cuidam de gado. Jabal entendeu que a vaquinha dá leite e que o boi, quando cruza com a vaca, dá um novo bezerro e aumenta o seu rebanho. Ele produzia e gerava cultura dessa forma. Jabal é um homem que passava frio. Aí a gente vai naquelas longas ilustrações. O pastor vai pregar sobre Jabal hoje à noite. E a Bíblia não fala nada sobre Jabal. E o pastor começa, né? Jabal, nas noites de inverno, sentia muito frio, e a chuva pingava na sua cabeça, e ele pensava: o que farei agora? Construirei uma tenda. Alguma coisa aconteceu, meu irmão. E aquele homem passou a ser o pai dos que vivem em tenda. Foi o primeiro a fazer isso. Olha aqui, o irmão dele, né? Jubal agora, o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Seu pai, William. Seu pai aí, ó. Rapaz, sabe aquela história? Em algum momento da eternidade, alguém soprou um caniço de bambu e viu que fazia um barulho engraçado. E essa pessoa fez um furinho e descobriu que dava uma nota. Está entendendo?
E ele criou uma flauta. Algum homem um dia, igual você, na 5ª série, brincando com elástico no meio da aula e fazia tom, tom. E esse homem descobriu que uma corda esticada produz som. E que isso pode ser harmonioso. E que combinado se torna um instrumento e é uma harpa. Meu irmão, as coisas que nós conhecemos hoje, elas passarão a existir algum dia. E Gênesis está nos mostrando que isso é fruto do homem, ainda que caído em pecado, produzindo da terra. E você chegou até um belo saxofone que toca aqui no nosso conjunto. Deus deu condições à humanidade de aprimorar essas coisas, usar a sua inteligência, a sua capacidade de produzir da terra. Olha aí como Tubal-Caim foi o artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. E se você ainda está no Homem das Cavernas, você precisa bater um papo com a professora Aline, que dá aula lá no primário. Aí ela vai te mostrar as falácias dos homens das cavernas. Não, meu irmão, os homens das cavernas não foram como a escola te contou. E um dia um homem com a inteligência dada por Deus, ele não era um descendente do macaco com pouca habilidade. Ele era um homem completo, com a inteligência dada por Deus. Ele descobriu que tinha uma pedrinha no meio da areia que era mais dura que as outras e que derretia no fogo. E ele forjou metal. Olha que fantástico! A Bíblia está nos falando sobre o homem produzindo da terra, sobre como o homem está criando a partir do mundo que Deus o colocou, e toda a Escritura nos testemunha sobre isso. Deixa eu te mostrar Cristo fazendo isso, meu irmão. A gente precisa parar de espiritualizar todas as coisas, no sentido de separar sagrado e secular, coisas de Deus e coisas do mundo. E nós precisamos viver a nossa vida espiritual integralmente. Olha como Cristo se relaciona com o mundo criado. Como Cristo vive o mandato cultural produzindo a partir da cultura e daquilo que faz parte da criação. O primeiro milagre de Jesus, transformar água em vinho. Quem gosta de um vinho vai disciplinar no conselho, brincadeira, irmão. Vinho, meu irmão, e o vinho que Jesus fez não era ruim. Porque um homem experimentou e disse assim: por que vocês guardaram o melhor vinho para o final? O vinho de Jesus era o melhor da festa. E vinho se faz pisando uvas, extraindo suco, fermentando, preparando e servindo no final das contas. E alguns melhores do que outros. Jesus produz vinho. Jesus está se relacionando com o mundo criado. Olha como Jesus vai falar sobre ouro, prata, metais preciosos, moeda. Jesus está se relacionando com a existência, meu irmão. E talvez a nossa ideia fosse que Cristo é espiritual e Ele vai lidar com as coisas espirituais. Quer ver o que é espiritual para Jesus, meu irmão? Flores, frutos, semeadura, árvores. Espiritual para Jesus é uma figueira. E Ele chega no pé da figueira e começa a ensinar os discípulos sobre como eles devem dar frutos e não ser como aquela figueira que não tem frutos. Jesus está lidando com o mundo, meu irmão. E por que nós queremos viver uma vida espiritual retirante, né? Vai lá com os monges viver eternamente, refletindo sobre as coisas excélsias. Meu irmão, a vida espiritual é isso aqui, meu irmão. É fazer um bom banco. A vida espiritual é cultivar e produzir do que está nas suas mãos. É lidar com uma figueira, é lidar com as coisas criadas. Jesus está se relacionando com pescaria e tempestades. Você consegue imaginar isso? Como pescar? Pescar, meu irmão, não como eu, né? Eu vou no pesqueiro, aí tem aquele poço que não pode pescar, sabe? Que é os lambarizinhos que tá crescendo ainda, tilapinha, que é fiote. Você só baixa a vara assim, tira a tilapinha. Aquele eu sei pescar. E aquele um também do joguinho, assim, com imã. Os outros eu não sei. Meu irmão, Jesus está lidando com pescaria. Jesus está lidando com coisas comuns da vida e mostrando que elas podem ser boas e santas e elas produzem para a vida do homem. Ele se relaciona com a vida militar, com os impostos, empregados e patrões, inquilinos e proprietários, ovelhas e cabras, lâmpadas e óleo. E por que ensinar física na escola seria uma coisa que não é espiritual? Por que vender chocolate não seria uma coisa que dá glória a Deus? Está entendendo? Por que cozer um bacalhau ao molho branco não pode ser algo que produz para a glória de Deus?
Nós precisamos parar e pensar sobre como nós estamos fazendo cultura. Meu irmão, isso é a sua vida. É amanhã de manhã você levantar chutando o cachorro porque você tem que trabalhar. Porque você não entendeu como produzir e criar dá glória a Deus. E glorificar a Deus não é estar no culto. Glorificar a Deus é comer sorvete com as suas crianças. Glorificar a Deus é dirigir para o seu trabalho no limite de velocidade. E essas coisas dão glória a Deus. E nós precisamos olhar a cultura e ver como toda a nossa vida cultivando, ela está dando glória a Deus. Todas as áreas da vida eram importantes para Jesus. Ele era um homem completo. Jesus não deixava nada para trás. Por que a gente deixa? Essa é a pergunta. Se Jesus se relacionava bem com tudo, por que a gente acha algumas coisas melhores do que outras, desdenha de umas em função de outras? A cultura é tudo o que foi criado. Disse o Jorge aqui, cultura é tudo que o homem produz. Você precisa lidar bem com tudo que o homem produz. Meu irmão, algumas implicações disso, e eu quero no final trazer aplicações. Vamos pensar sobre como você está se relacionando com o mundo e como você precisa fazer isso de forma saudável. Deixa eu pensar aqui contigo em algumas implicações e eu vou trazer algumas mais diretas. Pais de pets, salvem as baleias, veganismo, vegetarianismo, Greenpeace. Qual a sua opinião sobre estas coisas? Qual é a forma correta de preservar a criação? William, você aprova o trabalho do Greenpeace? Por que sim ou por que não? Se você não os conhece o suficiente, não tem problema. Eu apoio o trabalho. Eu entendo que eles têm uma preocupação com o meio ambiente, então eles têm um trabalho de preservação, né? Mas eu não sei a fundo todas as raízes. Mas na primeira camada ali do que eles propõem, é útil, né? É bom preservar a natureza. Sim, com certeza. Ok. Fernando, você é vegano? Por que alguém deveria ou não deveria ser vegano? Eu não sou vegano, não. Gosto muito de carne. Que isso, irmão. Adoro churrasco. As coisas da carne não são do espírito. Mas é difícil você falar porque quem é adapto ao veganismo corta qualquer tipo de... Então, acho que tudo que é muito ao extremo, assim, eu acho que é um pouco meio complicado, porque a Bíblia fala que a gente pode usufruir de algumas coisas. Sim, sim. Então, Cleógenes. Você não ia escapar, né, cara? Cleógenes, aquela bela cachorrinha da sua casa, qual é o limite em que você deve tratá-la como pet? Eu acho, bom dia, né? Eu acho que é o limite de respeitar que ele é um animal, que ele tem suas limitações e que ele tem suas necessidades e que Deus criou para que o homem seja submisso aos animais e que cuidem dos animais. Então, acho que é preservar a origem do que realmente ele é. Seu pet melhorou? Melhorou, graças a Deus. Estava doente. Tem que cuidar, meu irmão. O cachorrinho está doente. Vai fazer o quê? Deixa morrer, agonizando? Imagina, tá lá minha mãe com o nosso cachorro que se chama Primo. Um dia eu te conto a história. Alguns já conhecem porque ele chama Primo. E aí... Vai lá. Não é do pet, não. É do veganismo. No começo não era? Adão era vegano, não era no começo? Por quê? Porque não tinha morte, né? E o que Deus disse para Noé? Ele Agora dos animais. fez churrasco primeiro. Disse Jesus a Pedro, mata e come. Então, a gente está fazendo isso. Faremos mais tarde no almoço aqui. O Ricardo, leva para a Carla, por favor. Tá minha mãe lá com o nosso cachorro, né, o Primo. Eu não quero esse vira-lata aqui em casa. Nosso cachorro teve câncer. Imagina, meu irmão. Minha mãe ficava lá e ele ficava chorando que ele estava com dor. O cachorro. Eu recebi um vídeo pelo Instagram esses dias, falando que eles estão mudando a Bíblia para os termos veganos, para que não possam mais matar animais, enfim, estão mudando parte de Gênesis.
Mas ninguém quer falar Por com a turma conta da disso. macumba, né? Não, é só contra a gente mesmo, né? O degolar das galinhas ninguém fala. Com as religiões afrodescendentes. Ninguém reclama, Carla, que o pessoal tá degolando as galinhas lá. Falar com os judeus, né? Não, ninguém quer falar. Sacrifício vegano. Rapaz, não atentar contra a verdade não dá muito ibope, né? Satanás gosta de ir na verdade. O que não é verdade para ele é lucro. Não, isso é verdade da Bíblia. Eu acho que é um sinal de alerta para todos nós, né? Quando formos comprar uma Bíblia agora, a gente precisa escolher uma boa versão. Infelizmente, temos que abrir ela, ler e escolher uma boa versão em textos e versículos chave. Isso foi uma orientação passada, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, porque não só para isso, mas para a questão também de gênero também estão alterando também a Bíblia para que seja inclusiva, né, em todos os meios aí. Vou chegar, vou dar um exemplo do Greenpeace, falar um pouco mais. O William, nosso Greenpeace agora, pés na terra. Você quer falar? O Greenpeace, eu queria responder também do Greenpeace. Eu acho que o Greenpeace, quando ele não se envolve com política, aí a ideia é boa. Rapaz. Tem uns problemas. O mundo é mau, meu irmão, o mundo é caído. Vamos pensar em algumas coisas. A ordem de Deus é dominai. Dominai sobre a criação. E aí tem um carpete para vender na internet. Eu ia comprar um capacho para pôr na porta de casa. Aí estava assim, tá escrito no capacho assim: você aqui é visita, o dono é o nosso pet. Ou seja, não senta no lugar do pet. Se ele fizer xixi no seu pé, a casa é dele. Então você respeita. Essa é a mensagem. Meu irmão, nós somos chamados para dominar. E a turma é dominada pelos seus pets, com seus carrinhos de bebê empurrando seus pets para a área kids. Isso quando não usam fralda, né? E as meninas falam para Cássia: você é doida ter filho, tem que trocar fralda. Você está juntando cocô do pet, meu irmão? Que discussão você quer? Esse é o problema. Eu devo tratar os animais domésticos com zelo? Óbvio, meu irmão. É claro. Isso é cultivar a criação. Você ter um animal doméstico doente e um veterinário com sabedoria dada por Deus para curar o seu animal, isso é cultura, meu irmão. É produzir e preservar, isso é guardar a criação de Deus. Agora, ele exercer domínio sobre a sua casa, não rola, meu irmão, não rola. Cuidado. Vou deixar ao seu julgamento. Menos fralda e carrinho, meu irmão, que aí não dá. Não, pet... A criança não aguenta andar, o pet corre eternamente. Greenpeace, olha que curioso. Cuidar do meio ambiente é bom, meu irmão, e tem que cuidar. É uma dissonância um crente que descarta lixo em terreno baldio. É uma dissonância. É lei no país que não pode fazer isso, e você faz. Só resolver na porta de casa lá, quando a vizinhança escreveu: se jogar entulho aqui vai tomar pau, assinado moradores. Aí ninguém jogou mais. Ninguém jogou. Qual a lógica de um crente jogar lixo pela janela do carro? Você está entendendo? Você precisa, meu irmão, cultivar, guardar o mundo que Deus te deu e proteger com zelo. Isso dá glória a Deus. Qual é o problema do Greenpeace? O Greenpeace dobra isso para a beirada de lá. E ele se mistura com a briga política. E o salvem as baleias, tem outras razões por trás. Meu irmão, e a baleia deve ser boa para acender lamparina. Quer dizer que nós vamos matar todas? Não, querido. Você precisa justamente viver esse equilíbrio entre guardar o mundo, protegê-lo e produzir dele. Mas em que momento, como o Cleógenes disse, a criação tornou-se mais importante do que o Criador? O homem é a coroa da criação, meu irmão. Essa ideia de que nós não devemos colocar a criatura em lugar do Criador. Os animais são feitos para o homem e não o contrário. Então é isso que deve responder no coração o irmão que é vegano ou vegetariano. Por quê? Por quê, meu irmão? Às vezes por necessidade. Nós temos um pastor no presbitério, reverendo Justino, por limitações médicas não pode comer carne. Não pode. Aí está o Edmilson lá, colesterol alto, que ia comer aquela bitola do porco, né? Que ia comer panceta, cheia de gordura. E brigando com a Gisele. Não, Deus falou, mata e come. Meu irmão, nós entendemos os limites, mas nós devemos dominar sobre a criação. Isso é algo próprio do homem.
Meu irmão, matar a vaquinha não é pecado. Deus abençoou para que assim fosse. Deus permitiu que houvesse cultivo e produção dos animais. Agora, nós estamos aí vendo, essa semana morreu, momento news aqui para você, morreu o último rinoceronte branco da face da terra. Extinção. Maldade demais, meu irmão. Maldade do coração do homem. Estamos aí colhendo os frutos do nosso mau comportamento, né? Então, questões duras, difíceis. Pastor, mas eu não sou nem vegano, nem pai de pet, nem ativista do Greenpeace. Então, vamos trazer para mais perto um pouquinho isso aqui. A relação do homem com a criação está permeada de privilégio e responsabilidade. Entenda a coerência entre isso. Coerência, meu irmão. Você vai construir um terreno. Como é que você vai tratar o solo para a glória de Deus? Você vai jogar o teu esgoto no rio? Aí você passa na beira do Tietê e você acha horrível. Você acha horrível aquele cheiro. E quando você constrói uma casa, você descarta o esgoto de forma irresponsável. É a vida do crente. O crente não entendendo a forma como ele deve cuidar do mundo. É você reclamando do prefeito porque alaga a sua casa e jogando lixo pela janela para entupir o bueiro. Nossa, que lógica maravilhosa do crente moderno. Nós precisamos ser responsáveis. Essa coerência de entender que há diversos privilégios. Desde visitar uma praia. Meu irmão, você já foi litoral norte de São Paulo? Aqui do lado, aqui, ó. Aquilo é lindo, meu irmão. É lindo. Desde que ninguém construa um resort na beira. Está entendendo? E é bom ter um resort. O William gosta de passar férias lá no resort do sogro dele lá. Tem um resort lá, né, Aline? Um resort lá do sogro. E é uma bênção, desde que isso traga os seus limites. A coerência é a forma como os cristãos devem lidar. Deixa eu trazer isso para bem perto de você. Trabalho. Vamos pensar um pouquinho no trabalho. Trabalhar e produzir pela motivação correta. Deus criou um mundo e me colocou nele. Vamos ler 2 textos aí de Coríntios, por favor. Vou pedir para o Nicolas ler para nós 1 Coríntios 10, 31. Eu vou pedir para a Gisele, que está ali do lado, abrir para nós em você mesmo. A Gisele olhou, eu? Está acostumada a ser superintendente, ela nunca é acionada ao longo do DVD. Eclesiastes 3, verso 12 e 13. Gisele, por favor. Vamos olhar, meu irmão, nesses 2 textos, como que trabalhar e produzir deve ser sempre bom, sempre bom. O de Coríntios sai quase de cor. Pode ler, Nicolas. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Menos o relatório que eu tenho que entregar no final do mês. Aquele lá não dá. Aquele lá é xingando. Não, aquele lá... Está entendendo, meu irmão? Como que as coisas que chegaram à tua mão podem ser feitas para a glória de Deus? Todas as coisas. Todas as coisas. Agora, olha como o esforço do trabalho, fazer todas as coisas para a glória de Deus, soma-se com os resultados do trabalho. Pedi para a Gisele ler Eclesiastes 3, 12 e 13. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Não há coisa melhor do que dar enter num e-mail com um relatório chato e cansativo. Não é verdade? Quando você fala, ufa, terminei, vamos passar aquele cafezinho agora, bater um papo e receber pelo relatório? É bom, meu irmão, é bom. A vida de um cristão está entre produzir e se alegrar nos frutos. A vida do crente precisa ser de produção. O que está nas tuas mãos a ser feito para a glória de Deus? Dá um trabalho lavar louça, meu irmão. Todo mundo quer me vender lava-louça agora. Parece que o mundo convergiu em pôr lava-louça na casa do Lucas agora. Não, meu irmão, não vai rolar. Não vai rolar. Dá um trabalho lavar a louça, não dá? Mas você já passou o rodinho na pia no final da louça? Aquilo é satisfatório, meu irmão. Você ver o fruto do seu penoso trabalho. A Bíblia diz que Cristo viu. Cristo sofreu extensivamente, ou melhor, intensivamente na cruz.
e ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Olha que fantástico! E todas as coisas que vêm às nossas mãos, algumas mais, outras menos prazerosas, todas elas dão glória a Deus. Aquelas que nós gostamos de fazer e nos alegramos nelas, aquelas que são um pouco mais difíceis e menos prazerosas, elas precisam ser feitas. E você precisa cultivar onde você está. Você precisa no teu âmbito, meu irmão. O que é que Deus pôs às tuas mãos para você cultivar com sabedoria? É essa a questão, é essa a dúvida a você responder. Olha que grande problema. As pessoas trabalham tão mal por falta de cosmovisão. Ou a gente está trabalhando de forma medíocre ou de forma exagerada. A gente falha num dos dois. Ou você está trabalhando demais e você só trabalha e é cansado, é cansativo, é enfadonho, é chato, eu não gosto e eu vou mal-humorado porque eu não aprendi a me deleitar nos prazeres que Deus me dá. Eu não aprendi a me alegrar no fruto da cultura. Ah, meu irmão, eu posso dizer o quando dá trabalho matar um porco, que eu já matei um com meu sogro. Ah, que trabalho, meu irmão! Aquilo não me chama de novo. Não me chama de novo. Dá um trabalho enorme. Mas, meu irmão, um bacon na panela é graça de Deus. A Bíblia compara a alegria a comidas gordas. Olha que curioso isso. As coisas dão trabalho e ao mesmo tempo elas são boas. Nós precisamos entender como na nossa vida nós precisamos trabalhar com afinco, dar glória a Deus, produzir, sendo um bom no que você faz e ao mesmo tempo colhendo frutos e tendo alegria naquilo que você faz. Deus está dando esse privilégio para nós, apesar do pecado. Vai lá, Ailton. A Lúcia deixou eu viciado. Eu lavo louça no café, no almoço e na janta. Ela falou, legal que você está viciado por isso, né? Aqui, ó, seu parceiro aqui, ó. Vai na casa do Edmilson, meu irmão. Não deixe você lavar o prato, tem ciúme do prato. O prato canta, tem ciúmes de mim. É duro, meu irmão, aí, ó. Mas é um bom vício, né? Pior se fosse o vício de churrasco. Aí ia falir a família, né? Ia viver sujando louça. Olha, são coisas boas. E nós perdemos de vista o quão bons são as coisas e como nós podemos produzir com elas. Você perde de vista a produção, meu irmão. A Aline, se for dar aula pensando o quão difícil é lidar com aquelas crianças, ela nunca vai se deleitar no prazer de quão bom é ver as crianças aprender. Você nunca, meu irmão, vai poder viajar de férias e falar, a tia Cibele não fez bacalhau, eu vou pagar um bacalhau com o fruto do meu trabalho e vou comer do meu trabalho num dia de folga, e isso é bom. E se nós não entendermos isso, nós nunca teremos tempo para comer do fruto do nosso trabalho. Meu irmão, Eclesiastes nos fala que é muito triste o homem que é sozinho e que só trabalha e nunca se deleita no fruto do seu trabalho. E aí, logo em seguida ele diz que é melhor serem dois do que um. E ele vai falar sobre os benefícios disso. Quão duro, meu irmão, é nós não lidarmos bem com a criação. É nós sermos viciados em criar coisas perfeitas e nunca deleitar naquelas coisas que são boas e dadas por Deus para a nossa alegria. Nós precisamos ter equilíbrio nisso. Quão bom, minha irmã, é ver seus filhos que você cria com tanto esmero aprenderem. A nossa má cultura está dizendo que vida de sucesso é carreira. Vida de sucesso é nome feito. Meu irmão, vida de sucesso é trabalhar para a glória de Deus. O que Deus te deu para trabalhar? O que Deus te deu para fazer? E se você faz com afinco e cultiva bem, você está fazendo algo bom e que resulta na glória de Deus. Não deixe que o conceito moderno do brasileiro de sucesso e cultura seja o seu conceito de sucesso e cultura. Às vezes, meu irmão, sucesso é ir com o Denis lá. Para onde, Denis, que nós vamos aproveitar e descansar? O que é bom de fazer? Lambari. Ah, meu irmão, isso aí é deleite, viu? Isso é deleite, não é, Gisele? Para o ganso, aí a Gisele está dizendo, para o pesqueiro do ganso. Aí você tem que trabalhar com afinco um tempo também, né, meu irmão? Que custa caro essas coisas. Não, ir lá para mim, eu dormir na casa da minha mãe, né? É bom, meu irmão, e nós podemos
cultivar dessa alegria, sem nos esforçarmos exageradamente pelo trabalho, sem nos esquecermos da bênção que é os frutos do trabalho e, ao mesmo tempo, sem sermos nós relaxados e resmungões, pensando que o trabalho não dá glória a Deus. Você dá glória a Deus, meu irmão. Dá glória a Deus, ô Lucílio, você dá glória a Deus dirigindo certinho. Dirigindo, fazendo a melhor corrida que você pode fazer. É o Samuel lá na auditoria. Ai, que trabalho gostoso, meu irmão. Para o Samuel. Eu não tenho essa habilidade, Samuel. Trabalhar na auditoria e dizer: eu vou auditar com justiça e equidade, refletindo o caráter de Deus no meu trabalho. Que bênção, meu irmão. E colher os bons frutos disso. Tem uma irmã que tem uma empresa e essa irmã foi bem na empresa. A empresa dela decolou, foi joia, foi bem legal mesmo. E eu conheço a empresa e a família desde o princípio, de quando eles começaram a trabalhar, a empresa foi muito bem. E aí chegou no momento que a empresa ganhou muito reconhecimento. E as pessoas começaram a procurar aquela mulher para descobrir qual é o segredo. Não é isso que os coaches fazem hoje? Você paga um cursinho, arrasta para cima, um cursinho no Hotmart para aprender qual é o segredo de fazer a sua empresa crescer. E essa moça foi chamada para palestrar, para ir em faculdade, não sei o que e tudo mais. E todo mundo queria saber como você conseguiu esses resultados. E aí aquela moça falava assim: eu trabalho fielmente todo dia, eu sou justa com as minhas funcionárias, eu produzo a melhor mercadoria possível e vendo pelo preço mais justo, que eu acho. E eu sirvo a Deus e dou meu dízimo, eu vivo uma vida honesta, e aí deu isso aí. É isso aí que chegou no resultado. Ah, meu irmão, que bom seria para nós entender princípios como esses. Você trabalhar com fidelidade, produzir com afinco, e Deus trazer os resultados para você comer do teu próprio trabalho. Produza da terra, meu irmão. Não deixe de produzir. Ah, pastor, estou aposentado. Tá lá, o Ailton com o Edmilson. Dá a mão e vai para o litoral norte, os dois, né? Vai de comboio, um atrás do outro, seguindo os carros. Meu irmão, isso é para a glória de Deus. Eles vão cuidar da casa que tem lá, eles vão limpar a casa. Minha irmã, de onde você tirou, minha irmã? Que trabalho é na empresa. É manter o teu lar em ordem, é criar os teus filhos com amor, é preparar um lar com zelo e afeto, e essas coisas dão glória a Deus. E nós precisamos entender isso. Cada ato, lembra a resposta do presbítero Jorge? Tudo que o homem produz é cultura. Cada ato nosso é um ato de cultivar da criação e dar glória a Deus. Talvez, meu irmão, a gente ande tão moribundo e desdenhoso porque a gente se esqueceu de princípios como estes. Esse é um grande perigo, esse é um grande problema. Algumas implicações aí, né? Implicações nós temos sociais, meu irmão. As relações humanas com o trabalho, a produção, a criação. Você quer ver um péssimo exemplo de trabalho e que não cultiva e não dá glória a Deus? Os nossos tênis da Nike, fabricados lá na Tailândia, né? Assiste lá o filme lá do Nike Air, que está na moda agora. É um filme para refletir bastante. Por que o seu tênis é produzido lá? Porque lá eles ganham pouco, eles cobram barato, é uma mão de obra quase escrava e é rentável. Ah, capitalista! O capeta é o Marx, né? Mas o capitalista é uma miséria, meu irmão. É uma miséria. Cultiva muito mal a criação. Nós estamos vendo implicações disso, sociais. Implicações econômicas, o cultivo predatório, o domínio maldoso sobre a criação. Você sabe o que é jarretar? Alguém sabe, meu irmão, o que é jarretar? Jarretar é cortar pele, ossos e tendões em um golpe só. É arrancar a pata. E essa era a prática recente de se matar cavalos. Colocavam o cavalo num lugar e as 4 patas na altura do joelho do cavalo. Meu irmão, isso dá glória a Deus. Eis aí as implicações de não entendermos as questões culturais, como nós devemos cuidar da criação, implicações, entender Gênesis, meu irmão, vai te ensinar a trabalhar bem e com zelo, vai te ensinar a ser fiel a Deus em tudo que você toca. Implicações culturais, a produção adequada, proporcional e produtiva da criação. E nós podemos pensar na própria cultura, meu irmão. Às terças e sábados, alguns museus de São Paulo são de graça. Vai terça lá no MASP, na Paulista.
Vai lá lamentar a tristeza dos crentes terem deixado a cultura, no sentido de cultura intelectual. Vai lá colher o fruto da cultura moderna. Sem razão, sem finalidade, feio com força. Exprime um homem sem razão de viver. É um mundo sem verdades absolutas. É isso que os quadros e artes e pinturas e artes plásticas estão nos demonstrando. Os crentes não entenderam a produção cultural, não entenderam que fazer boa música dá glória a Deus. Dá glória a Deus, meu irmão. E se o mundo anda mal, olha o top 10 lá do Google Music, do seu Spotify. Ah, eu olhei essa semana, que desgosto. Top 10 músicas mais tocadas. É o ruim e o pior. É o ruim e o pior. E algumas melodias dão glória a Deus. Olha que curioso, meu irmão, deixa eu te contar algo. Eu ouvi uma vez uma canção que se chama A Casa do Sol Nascente. É uma música que conta algo sobre um bordel ou uma casa de apostas. Bem incoerente para o pastor, né? Então não era uma música que eu tinha o hábito de ouvir. Até um dia que eu ouvi alguém pegando essa melodia, que é muito bonita, a melodia e o som da guitarra na música, e colocaram Amazing Grace, a maravilhosa graça de Cristo que redime um pecador. Ah, meu irmão, meu coração se deleitou naquela música, porque ela foi redimida. Porque os maus intentos do pecado naquela ação de cultura puderam ser redimidos por falas que glorificam a Deus, e a melodia por si é boa e dá glória a Deus. Quanto nós precisamos nos voltar para a cultura, e os crentes precisam produzir arte e dar glória a Deus. Às vezes você está gritando com seu menino, sai desse violão, menino, vai estudar. Cultura também é violão, meu irmão. Dar glória a Deus também é a sua filha cantar afinado, sabe? E coisas que são boas e que glorificam o nosso Deus. Por fim, ecológicas, né? A preservação, mas não a adoração da criação. Aí o William, que é o nosso Greenpeace aqui, nós vamos crucificar o William agora. O William falou de cara, né, irmãos? Eu não conheço. Nós temos várias ONGs e iniciativas que os pressupostos são errados. Eles não veem o mundo como algo criado por Deus para a glória de Deus. Eles veem o mundo como o lugar de onde viemos, a mãe natureza. Todos nós somos frutos de uma evolução desse mundo, e nós precisamos preservar o mundo para ele continuar evoluindo e dando frutos evoluídos ou mais evoluídos que nós. Está aí, meu irmão, problema. Por isso, deixar que a vaquinha morra para você comer um Angus é um problema. Mas nós que temos boa cosmovisão, me chame para comer um Angus lá, que eu vou com você e levo linguiça toscana, que Angus é muito caro. Mas você compra o Angus, eu compro a linguiça e a asinha de galinha. Aplicações finais, meu irmão. Deus fez o homem à sua imagem, com um relacionamento pessoal com Ele. Ele abençoou o homem para que se multiplicasse, para que constituísse família e tivesse filhos, e ordenou que dominasse sobre a terra. Percebemos que a vice-regência é uma integração total. Isso está ligado a todas as coisas. A forma como você faz cultura está ligado à forma como você se relaciona com Deus e com os outros. E aí nós vamos falar sobre esses outros 2 mandatos no próximo domingo. A vida é como um culto a Deus em atividade criativa, como a do próprio Deus, tendo alegria no seu trabalho. Deus cria o mundo, meu irmão, com a perfeição que Ele tem, fazendo o mundo como Ele fez, e você sempre se encanta nas paisagens do teu protetor de tela do Windows. E você diz, olha que maravilhoso, foi Deus que fez, meu irmão. E Ele tomou o 7º dia para descansar e dizer, isto é bom, é muito bom o que Deus fez. E Deus se deleita na sua própria criação, nos ensinando a fazer o mesmo. Nós precisamos pensar nisso. Por fim, precisamos viver a vida corandeu, a vida inteira sendo vivida diante da face de Deus. Não há nada que você faça que não seja produzir com o que Deus te deu. Não há questão que você toque que não seja para a glória de Deus. Como é que você vai fazer isso? Afinal, somente quando nós estamos em contato com o eterno é que o significado dessa vida pode ser corretamente compreendido. Frase aí do Gerhardus Voss para nos falar sobre a nossa cosmovisão na cultura. Toque o eterno e o que é passageiro vai ser bem compreendido. Entenda Deus para trabalhar bem na sua segunda-feira. Entenda o que Deus quer de você para ter tempo com os seus filhos e
produzir a partir deles e cultivá-los. Entenda, meu irmão, que a vida com Deus vai aliar todas as coisas, vai ajuntar todas as coisas, e nós somos chamados assim para viver para a glória de Deus, tá bom? Pense nisso, meu irmão, pense sobre cultura, pense sobre produção, o que é que você tem produzido e feito. E se você olha e fala, não, pastor, eu estou só sobrevivendo, não faz isso não, meu irmão, não faz isso não, Deus te deu para fazer mais, todos nós somos dotados de dons e talentos, e nós devemos produzir onde estamos. O Senhor quer que o homem dê resultados e que o homem traga glória a Deus em tudo quanto faz, tá bom? Vamos passar afinal as nossas crianças. Classe Cordeirinhos, está por aí já? Tá aqui, classe Cordeirinhos. Vamos lá, os Cordeirinhos? Cadê as tias e Cordeirinhos? Ou os Cordeirinhos estão ajuntados? Ah, tá vindo. Enquanto eles vêm, então vamos chamar a classe Isaac para apresentação.